Vamos para a mensagem dessa noite ou vamos embora? Já que tá bom já, né? Amém. O tema da mensagem desta noite é: falar nunca é um ato inocente. Falar nunca é um ato inocente. Falar nunca é barato. Cada palavra que nós pronunciamos esconde consequências incalculáveis. É o poder da palavra. Por isso nós vemos tantos casamentos sendo desfeitos por uma palavra mal entendida. Por isso nós vemos tantos atritos, tantas brigas acontecendo entre homens, mulheres, entre familiares, por causa de uma palavra mal compreendida ou de uma palavra mal aplicada. Amém? Uma palavra mal aplicada, ela pode trazer consequências, ou ela é mal aplicada em um ambiente onde existe uma descontração, e aí você está apto a receber, a ser presenteado com um presente. Ou você aplica no momento errado e pode jogar tudo para o alto. Para funcionar na dinâmica da fé, é de vital importância conhecer a natureza de Deus, conhecer quem Deus é, a natureza de Deus, a natureza dele na sua palavra, para conhecer então o poder da palavra. Conforme você vai conhecendo a palavra de Deus, você começa a compreender que não existe uma fé muda. Não existe, em momento nenhum você encontra na Bíblia uma fé que não exista sem confissão. É necessário a confissão para que a fé seja exposta. Por isso, quando você vai se batizar, quando você vai se lançar às águas, antes de entrar às águas, você faz uma confissão de fé. Você diz o que aquele momento, o que aquele ato, o que aquele batismo está simbolizando para você. Você faz a sua confissão de fé e então mergulha na água, se lança às águas. A confissão de fé. Quando você vai aceitar a Cristo, até antes do batismo, você vai aceitar a Cristo, você faz um ato profético, você faz uma confissão de fé. Porque no meu coração eu criei, com os meus lábios eu declaro que Jesus Cristo é o Filho de Deus, morreu na cruz, ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje vivo está. Por isso ele é o meu Senhor, ele é o meu Salvador, uma confissão pública de fé. Quando você vai se dar em matrimônio, você faz votos com a pessoa amada, você confessa ali que será fiel a ela, na alegria, na tristeza, na abundância, na escassez. Você faz uma confissão da fé, que você crê naquilo que está acontecendo, aquilo que você está declarando. Por isso eu convido você a abrir a tua palavra, a tua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 4, nós vamos ler o versículo 13. 2 Coríntios 4, versículo 13. A palavra de Deus diz: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Amém? Curva sua cabeça e feche seus olhos por um instante. Amado Deus, eterno Pai, que alegria poder estar nesse momento na tua casa, preparado, Senhor, com o coração preparado para receber a tua semente. Por isso, Senhor, convém nesse momento que eu diminua, o Senhor cresça, o Senhor seja conhecido sobre esta casa. Por isso nós declaramos resistência zero ao teu agir, Senhor. Encontra a liberdade necessária para cumprir com os teus planos para nós nesta noite. Tua palavra ela não volta vazia, Senhor. Por isso nós cremos que o Senhor nessa noite virá para nos abençoar. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, acampa os teus anjos aqui, quantos necessários forem, selando teto, chão, parede, impedindo todo o roubo da palavra, toda
todo roubo da atenção, toda interferência externa. Declaramos que somente o Seu Santo Espírito tem liberdade nessa noite. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, vem sem demora e abençoe as nossas vidas com a Tua palavra, que é viva, a Tua palavra que é vida para nós. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Cada vez que os discípulos do Senhor pediam a Ele por mais fé, Senhor, precisamos de fé, mais fé, Senhor, aumenta a nossa fé. Ele, de maneira alguma, o mestre, de maneira alguma buscou ensinar fórmulas mágicas, de maneira alguma ele buscou ensinar fórmulas artificiais. Simplesmente, Jesus sempre ensinou aos seus discípulos: confesse a palavra. Você quer ter fé? Confesse a palavra. A palavra já acrescenta fé. E automaticamente essa palavra ela era confessada e produzia fé nos discípulos do Senhor. Os discípulos do Senhor então entravam numa nova estação de fé. Parece que eu estou olhando para a palavra, escutando o Senhor dizendo: se vocês querem fé, digam aquele monte que se lance ao mar. Digam ainda aquela amoreira que ela se desarraiga de lá e se plante no mar. Simplesmente ativando fé, simplesmente lançando fé sobre os seus discípulos. Para isso é preciso reconhecer que Deus, Ele é Espírito. É preciso reconhecer que Deus, Ele é Espírito, portanto Ele é invisível. Ele é invisível, Ele é abstrato. Então vale dizer que Ele não habita em um mundo como com os nossos 5 sentidos naturais. Ele vai além, Ele é diferente. Ele é Espírito, Ele transcende ao nosso mundo. Ele é além do nosso mundo. Deus, Ele não está sujeito ao tempo nem ao espaço. E Ele também não responde aos padrões físicos na qual nós respondemos. Ele é um Deus diferente porque Ele habita no mundo espiritual. Amém? João 4:24 diz: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem, que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito e importa então que a adoração seja em espírito, que a adoração seja em verdade. Nessa noite eu quero falar acerca do poder da palavra de Deus. Poder para transformar. Por isso você precisa estar atento para que as distrações não venham roubar o sentido da palavra. Uma vez eu ouvi uma frase que eu tomei para mim, na qual diz que eu sou responsável por aquilo que eu falo, não por aquilo que você entende, não por aquilo que a pessoa entende. Se eu falo Jesus, a pessoa entende Genésio, eu não tenho culpa com a compreensão que a pessoa teve. Por isso, nessa noite, eu quero falar acerca da palavra. E eu quero trazer as 3 encarnações de Deus. Você vai entender o que eu estou querendo dizer, por isso, preste atenção. Se vamos funcionar adequadamente, com efetividade na confissão de fé, nós precisamos entender corretamente que o verbo é Cristo e que Cristo é a palavra. Amém? Até aqui estão comigo ou está rápido demais? Então amém. Devido Deus ser Espírito, deu-se por necessário que Ele encontrasse um corpo para encarnar. Jesus, quando veio à terra, Ele precisou de um corpo
para que então a sua missão fosse completa, para que pudéssemos conhecê-lo, para que pudéssemos ter algum contato com ele. Mas afinal de contas, o que é que significa encarnar-se? Não estamos numa reunião de espiritismo, nós não estamos em uma... Entenda a palavra, amém? Encarnar-se significa adquirir um corpo. De maneira simples, adquirir um corpo. Logo, Deus precisava adquirir um corpo e Jesus ele veio então em forma de homem. Amém? Olha só, acho que o besourinho está aqui. Vocês lembram da unção do outro dia, gente? Eu preciso confessar, não vou falar para não expor uma diaconisa nossa, mas eu estou aqui, lá, tranquilo, e eu vejo ela num remeliche ali no canto, ali. Eu falei, nossa, olha, é fogo, né? Falei, que bênção. Aí depois eu fiquei sabendo que era um besouro que caiu dentro da roupa dela. Tadinha. Tadinha, né, Thaís? Não foi a Thaís não, viu, gente? Mas tadinha da nossa irmã. Tadinha. Tá aqui agora, tá sentadinho, tá quietinho, fica quieto aqui, hein? Amém? Entenda você então, se nós fôssemos despojados do nosso corpo, não teríamos uma forma possível de nos expressar para o mundo em que nós vivemos. Se nós somos igreja e precisamos então manifestar a Cristo lá fora, se nós não tivéssemos um corpo, iriam achar que era assombração. Então nós precisamos de um corpo justamente para manifestar a graça de Deus, para manifestar o próprio Deus, a própria palavra nessa terra. Amém? Nós precisamos disso, e o nosso corpo nos ajuda a isso, para poder expressar justamente tudo aquilo que nós somos. João 1, versículo 14, fala acerca do verbo, fala acerca da palavra. A palavra de Deus diz, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? O verbo se fez carne. Quero ilustrar este princípio com um exemplo. Os nossos pensamentos, eles são abstratos e invisíveis, assim nós suponhamos que nós realizamos uma viagem. Realizamos uma viagem, uma longa viagem de 5 horas, vamos dizer assim. Daqui até o Paraná, Londrina, para aqueles lados. 5 horas. E durante essa viagem, nós estamos ali, sentado ao lado de uma pessoa desconhecida. Pessoa que nós nunca vimos antes. Totalmente desconhecida. E durante essas 5 horas, essa pessoa não pronuncia uma única palavra. Uma só palavra não é pronunciada durante toda essa viagem. Você não teria forma alguma de descrever como aquela pessoa é, como aquela pessoa pensa, como ela age. Mas se essa pessoa começa a falar, se essa pessoa começa a expressar os seus sentimentos, você começa então a fazer uma análise ali, começa a traçar ali a vida dela. E logo os seus pensamentos viajarão até vocês através da palavra desse desconhecido. Através das palavras desse homem desconhecido, dessa pessoa desconhecida. Então logo é dizer que a palavra é a apropriação do pensamento. A palavra é a tomada de posse do pensamento. É a execução do pensamento, é colocar para fora o pensamento. Então logo a palavra vem a ser o corpo do pensamento. A palavra vem a ser a encarnação do pensamento. Amém? De maneira mais clara. Contudo, para entrar de uma maneira mais profunda nessas 3 encarnações de Deus, eu gostaria de explicar, entrando na primeira. A primeira encarnação de Deus. Deus que é Espírito, Ele que é o Verbo, como nós lemos aqui em João. Ele que é o Verbo, Ele que é o Espírito, Ele se apropriou há milhares de anos atrás.
Gênesis 1, versículo 3, ele diz: e disse Deus, haja luz, então houve luz. E João 1, versículo 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Amém? Então entenda você que de forma equivocada, alguns pensadores têm transformado a palavra de Deus em um dogma, têm transformado a palavra de Deus no seu credo, têm transformado a palavra de Deus ali em suas ferramentas de acusação muitas vezes, têm convertido essa verdade em uma filosofia, distorcido então os princípios da palavra de Deus. Pois a palavra é Deus e Deus é a palavra. Não há como fugir disso. E Ele está aqui na sua palavra e Ele habita na sua palavra, porque Ele é a palavra. A palavra simplesmente ela é vida e uma voz no tempo presente. Ela é vida e voz no tempo presente, ou seja, ela não envelhece, ela não ganha tempo, porque ela está fora do tempo. A palavra é Deus falando. A palavra então é o próprio Deus, é Deus em sua essência. E a palavra de Deus é como o seu autor. A palavra de Deus ela é eterna, a palavra de Deus ela é viva, a palavra de Deus ela é poderosa, a palavra de Deus ela é invariável. Ela não sofre de variações. Quem faz variações na palavra de Deus é o homem, por sua interpretação, por interpretar a palavra de maneira errada. Com isso entram as contradições. E a palavra de Deus, a nossa Bíblia, é emanação de Deus, da sua mente, da sua vontade para o seu povo. Estou liberando aqui princípios da palavra de Deus para que você depois possa apropriá-las na tua vida. Palavra de Deus então, entenda, ela é eterna, ela é poderosa, ela é invariável, ela é viva. No hebraico antigo existe um termo que eu achei muito curioso, que se chama dabar. Esse termo se refere à palavra que sai da boca de Deus, a palavra que sai do próprio Deus, e pode se traduzir igualmente como palavra ou coisa. Entenda que isso significa, quando Deus declara para que algo ocorra ou chegue a existir, essa palavra que Ele acaba de pronunciar é exatamente igual àquilo que Ele está declarando. Então nós vemos que aquilo que Isaías declara lá no capítulo 55, 10 e 11, vem de encontro a isso que está sendo explicado. O profeta Isaías, anos antes de Jesus vir à terra, de Ele encarnar ali o homem, nós vemos aqui que ele já declarava acerca do poder da palavra. Isaías 55, versículo 10 diz: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come. Versículo 11: assim será a minha palavra, que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Amém? Então entenda, quando Deus diz haja luz, Ele pronunciou aquilo que era a própria luz. Ele pronunciou o dabar, Ele pronunciou a própria luz. Então nós entendemos ali que quando Deus declara, é porque a luz já estava com Ele, e a luz era o seu Filho amado Jesus. Então quando Ele pronuncia haja luz sobre a terra, sobre o universo, Ele estava apenas declarando que haja Jesus sobre a terra, que Jesus esteja sobre a terra, que venha então Cristo sobre a terra. Hebreus 11, versículo 3 diz: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados,
de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Vai entendendo esses princípios que estão sendo liberados. Ainda, Salmos capítulo 33, o versículo 6, fala também do princípio da palavra. Diz: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e de todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em depósitos. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Amém? Haja luz, e logo apareceu a luz. Então nós vemos o poder da palavra sendo lançado. Esta é a primeira encarnação de Deus. Entrando então na segunda encarnação de Deus, algo que ocorreu há 2000 anos atrás, através da encarnação do seu Filho amado, Jesus, na terra. Então, deixe-me contribuir um pouquinho mais com esse princípio. Em Gênesis 1, nós vemos então Deus encarnando-se ali, encarnando a palavra quando ele diz, haja luz. Quando ele diz isso, ele entra então na palavra, o haja luz, milhares de anos anteriores. Mais tarde então, a palavra, o verbo encarnou-se em uma pessoa como nós, chamada Cristo, Jesus Cristo. Então, voltando a ler João 1, versículo 14... Agora eu creio que você já começa a entender de uma maneira diferente. E o verbo encarnou, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Pula para o versículo 18. Deus nunca foi visto, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ou seja, o nosso Deus que é Espírito precisou de um corpo para ser revelado. Precisou então de Jesus vindo à terra para revelar a expressão do amor de Deus. O verbo então foi encarnado em uma pessoa viva, e essa pessoa foi Jesus, o homem. Então a declaração de João é clara e enfática, pois ela diz que o verbo se fez carne. A palavra de Deus então, ela precisou de um homem para ser anunciada. A palavra de Deus precisa de você. A palavra de Deus ela é por si só, porém você aqui na terra torna-se um instrumento poderoso para que Deus, que é Espírito, possa ser conhecido aqui na terra. Você pode fazer isso. Então quero deixar de uma maneira mais clara ainda. De maneira nenhuma eu disse que Deus se fez carne, tampouco eu disse que o Espírito Santo de Deus se fez carne, mas eu disse que o verbo se fez carne. João 1:1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio, Jesus era o verbo, e o verbo estava com Deus. O verbo é o próprio Deus. Falamos aqui de uma trindade. Isto é o encarnar-se. O verbo então é a encarnação de Deus. E estudando a palavra, eu vejo que a sua palavra é o único conhecimento verdadeiro. É o único conhecimento que não te traz dúvidas. Jesus não era esse filósofo que as pessoas pensam ou pintavam dele, ou até mesmo pintam acerca dele. Não era um filósofo em busca de verdade. Ele é a própria verdade. Ele não precisava de ir ao encontro de verdade nenhuma, porque ele é a própria verdade. Tampouco ele não é nenhum
tipo de místico, porque ele é uma realidade. Ele é real. Ele também não é nenhum tipo de reformador, porque ele é o próprio Criador. Ele não é nenhum tipo de visionário, porque ele é a luz do mundo. E quando o Pai, quando o Pai declara ali na criação, nós vemos que ele é a própria luz. Não precisa de visão alguma, ele é a própria luz. Ele nunca fundamentou nada, porque ele sabia e conhecia todas as coisas. João 6, me acompanha agora, versículo 63. Acompanha no telão, você se ainda não abriu. João 6, versículo 63 diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam, e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso, eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde nós iremos, se somente no Senhor nós temos as palavras de direcionamento? Conhecer a palavra de Deus é conhecer o próprio Deus. João 5, versículo 39 diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus dando uma chacoalhada em fariseus. Esse aqui é um confronto que ele teve com os fariseus, que a todo custo tentavam abrir a palavra de Deus, tentavam pegar da palavra pretextos para manter ali os passos que eles davam, para buscar condenar pessoas. Queriam condenar ao próprio Jesus. E então converteram a Deus em um conjunto de doutrinas. Buscaram fechar Deus em um livro. E aí Jesus chega e diz: vocês passam o tempo todo buscando nas Escrituras algo que possa lhes agradar, e vocês ainda acham que nas Escrituras estão a vida eterna, enquanto vocês estão olhando para a própria vida eterna, enquanto vocês estão olhando para a própria vida. Venham a mim e terão a vida eterna. Não é a palavra, a Bíblia é clara quando diz que a letra mata, mas o Espírito de Deus vivifica. O Espírito de Deus traz vida. E Jesus estava ali diante dos fariseus declarando isso. Vocês anunciam aquilo que a palavra de Deus diz, só que agora eu estou aqui, a própria vida está diante de vocês, e vocês assim não me querem. Para você entender de uma maneira bem clara, nós poderíamos dizer que a palavra de Deus, que podemos dizer que a Bíblia é a casca e Jesus é a própria fruta. Jesus está dentro da palavra de Deus. Nós devemos então, ao buscar a palavra de Deus, nós devemos tocar nele, buscar ele, ansiar por estar com ele, por conhecer mais dele, a essência da palavra de Deus. E não se esqueça que ele é galardoador daqueles que o buscam. Portanto, busque-o de todo o teu coração. Deus, ele é Espírito, mas importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Não busque por suas vontades, não busque por sua carne, que o teu espírito possa testificar com o Espírito Santo de Deus. Por isso não há sombra, não há variações, não há dúvidas, quando nós estamos em espírito adorando a Deus, quando nós estamos buscando a própria vontade de Deus. Amém?
Até aqui, tranquilo. A terceira encarnação de Deus, aonde é que você entra? Agora chegou a tua hora. Agora chegou a tua hora. A terceira encarnação de Deus é no corpo de Cristo, que é a igreja. Agora chegou a hora. Abra a tua Bíblia em Efésios 1, versículo 22 e 23. Efésios 1, versículo 22 diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. A igreja é então o corpo de Cristo. A igreja então faz parte daquilo que nós falamos aqui durante o culto inteiro. A oportunidade da manifestação do Filho na terra. É um misterioso corpo, orgânico, corporativo e global. O apóstolo Paulo faz uma surpreendente declaração aos romanos, que nós devemos apropriar nas nossas vidas. Romanos 10, versículo 6. Uma grande declaração para a igreja do Senhor. Romanos 10, versículo 6 diz: mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo? Isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas, que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Vê se você entende o que Paulo está dizendo aqui. Paulo, ele está declarando que, em um sentido real, em um sentido prático, que Jesus, ele não está no céu, nem tampouco no abismo, mas que ele está, aperta aí teu cinto, que ele está na palavra de fé que você e eu confessamos. É lá que Jesus está. Ele não está nos céus esperando passar o tempo. Ele não está no abismo esperando levar alguém para a condenação. Mas Ele está no poder da palavra de fé que eu e você confessamos. Portanto, em nome de Jesus, confesse a palavra de fé. Confesse a palavra do Senhor que transforma. Confesse a palavra do Senhor que impacta as vidas. Confesse a palavra do Senhor que gera mudanças. Quer mudança? Confesse a palavra de Deus. Quer louvar a Deus? Confesse a palavra dEle. Você quer transformação? Confesse a palavra dEle. Tudo o que eu e você precisamos é confessar a palavra de Deus. É que você ainda não entendeu. Isso quer dizer que quando você estiver diante do teu problema e você declarar a palavra de Deus, o próprio Cristo vai ali no seu problema. Você está desempregado, Senhor, eu ponho aqui a palavra, eu exerço aqui a palavra, a confissão da palavra da fé, e nesse instante o próprio Cristo entra na tua frente. Você faz ali, imaginando que Ele estava nos céus, mas não, o poder da tua palavra faz com que Cristo vá até o teu problema. Amém? A tua palavra traz ao próprio Cristo ao cenário. A tua palavra traz o Cristo para o cenário. Você traz Cristo para a dificuldade na tua casa. Você traz Cristo para a dificuldade na tua família. Você traz a Cristo para o cenário que a tua palavra confessar. Você traz Ele para o cenário, e isso é surpreendente. A palavra que nós declaramos, a palavra que nós confessamos, ela se converte no veículo em que Jesus viaja até o lugar da tua necessidade.
Olha isso, e não precisa passar por manutenção nenhuma o veículo. Não precisa se preocupar com multa por causa da velocidade. Não precisa. Você declarou a palavra, essa tua palavra declarada de fé vai conduzir Jesus até o teu problema, até a tua necessidade. Portanto, o que é que te impede de declarar a palavra? O que é que te impede de colocar a palavra ao conhecimento de todas as coisas? Da mesma forma, se confessarmos incredulidade, se confessarmos pessimismo, negativismo, nós trazemos literalmente no mesmo veículo o poder das trevas para as nossas necessidades. Simples. A tua incredulidade conduz trevas para as tuas necessidades. Está difícil, a crise não vai mudar. Mas você estudou, você está implantando coisas novas na sua empresa, não adianta. O povo de Ribeirão Preto, aí você ainda por cima amaldiçoa a tua cidade. O povo de Ribeirão Preto não está acostumado a isso. Então faça com que o povo se acostume. Lança a palavra, lance o próprio Senhor para as tuas necessidades. Chega de ser locomotiva por poder das trevas. Chega. Dê um fim a isso. Não permita mais que você seja um transporte para que o poder das trevas se instaure nas suas necessidades. Quando eu e você confessamos a palavra de Deus, diante de um determinado problema, você traz o próprio Cristo para esse cenário. E eu creio em um Cristo, como você pode ler na palavra do Senhor. Todo joelho tem que se dobrar diante desse homem. Diante desse nome, todo joelho há de se dobrar. Quando você leva então, com a tua palavra, Cristo para a tua necessidade, tudo aquilo que te oprime, todo o poder das trevas, tem que dar em retirada. Tudo que se levanta contrário a você diante da majestade do Senhor, recua. Diante do poder do Senhor, dão em retirada. Diante da glória do Senhor, dão em retirada. Diante da luz poderosa da glória do Senhor, as trevas são dissipadas. Nada permanece da mesma forma. Quando você toma posse da palavra de Deus, quando você se apropria da palavra de Deus, ainda que você se sinta em grandes dificuldades, você não está preso a nada, porque o confessar da palavra de Deus é o veículo que te leva até o centro da vontade dEle. É o veículo que te conduz para a vontade do Senhor. E o Senhor, Ele não morreu na cruz para que você ficasse aí nos cantos chorando porque a tua vida não vai bem. Não foi para isso que Deus entregou o seu Filho amado. Não foi para isso que Deus então, o Verbo então que estava com Deus encarna. Não é para isso que você vê então que Deus, Ele separa o que Ele tinha de melhor junto a Ele e lança sobre a terra para morrer numa cruz, para ser um sacrifício único, um sacrifício verdadeiro, um sacrifício completo. Não foi para isso que Jesus morreu. Jesus não morreu para que você ficasse acuado no canto diante das dificuldades. Jesus não morreu na cruz para que você ficasse glorificando o poder das trevas. Jesus não morreu na cruz para que você ficasse simplesmente chorando diante de atitudes que você cometeu, atitudes erradas como administração errada do teu negócio, administração errada da tua vida, administração errada do teu tempo. E posteriormente, porque nada dá certo, então você lembra de Deus. Não foi para isso que Ele morreu. Ele foi para que justamente as suas testemunhas aqui na terra pudessem glorificar aos seus feitos, pudessem glorificar aos seus atos e pudessem declarar que Ele é Deus sobre esta terra.
para finalizar, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Guarda isso no teu coração. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado e de que fizestes a boa confissão perante muitas testemunhas. Milite, lute a milícia da fé, para tomar então posse da vida eterna, para tomar posse de Jesus Cristo, para tomar posse da palavra, para tomar posse do reino de Deus. É uma coisa levando a outra. Terceira encarnação de Cristo, a terceira encarnação de Deus se dá sobre a igreja, sobre o corpo, se dá sobre a tua vida. Por isso, se você está aqui nessa noite, você está certamente atrás de conhecer mais desse Deus. Você está atrás de ser uma pessoa diferente. Você não quer ser todo mundo, afinal de contas você não é todo mundo, você é alguém diferente. A Bíblia te chama de separado. Você foi separado. Toma posse então da vida eterna. Toma posse de Jesus, para a vida eterna da qual você também foi chamado. Mas sem a boa confissão, sem a confissão de fé. E ele diz aqui diante de muitas testemunhas. Cristo fez isso por cada um de nós. Você tem que fazer o mesmo. Diante de testemunhas, confesse a tua fé. Diante de testemunhas, não trema, não trema. Diante das testemunhas, dê a sua confissão. A tua vida não é movida por vista, você se move por uma visão. Você se move por fé. Não são palavras, não são condições, não são cenários econômicos. Não é nada que te move. O que te move é a tua fé na palavra do Senhor. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Falar nunca, nunca é um ato inocente. Existem consequências. Por isso, quando nós declaramos a palavra do Senhor, sabemos que ela nunca volta vazia. O profeta Isaías já havia declarado isso. Ela nunca volta vazia. Existem consequências incalculáveis por detrás das palavras. Nessa noite que o Senhor possa ter ministrado o teu coração que não existe uma fé muda. A fé, ela sempre fala. É necessário confissão. Por isso, nessa noite eu convido você a colocar a mão sobre o teu coração. Entrega o seu coração a Deus nesse momento. Que nesse momento você possa refletir tudo aquilo que o Senhor trouxe à tua mente durante toda esta mensagem, para que esta mensagem possa ser prática sobre a tua vida. Você precisa tomar posse dessa palavra. Você precisa então fazer com que essa palavra esteja em você. Cristo é a palavra, Cristo é o verbo. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, olha para o coração de cada um que está aqui nesta noite. Estamos aqui, Senhor, porque nós cremos, ó Deus, e porque cremos nós confessamos, porque cremos nós falamos. E nós nesta noite estamos aqui, Senhor, para declarar que nós queremos, ó Deus, gerar mudanças, ó Pai, a começar em nós, Senhor. De nada adianta queremos mudança nessa terra, de nada queremos mudança nesta cidade, na empresa em que trabalhamos, se a mudança não começar em nós. A mudança, ela se dá de dentro para fora. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, que neste momento onde nós apresentaremos
louvor e adoração a Ti, Senhor. Que o Senhor possa trazer, ó Pai, cada momento que nós devemos nos arrepender. Senhor, mostra-nos, ó Deus, cada passo que demos errado, cada passo que demos em falso. Deixamos de ser testemunhas Tuas em momentos, ó Pai, em momentos fundamentais, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, que esta adoração possa quebrantar o Teu coração, que esta adoração possa falar contigo, conforme o Espírito for te tocando. Fique na liberdade para ficar de pé, sentado, ajoelhado. Fica na liberdade, o Espírito Santo de Deus está nesse lugar, amém? Em nome de Jesus, adore.